Bom dia a todos. Solicitamos que desliguem a função microfone do aplicativo para não interferência na transmissão. Obrigado. O Instituto Federal do Piauí, através do campus Digital, tem a honra de realizar o quarto dia do curso de extensão Preparatórios Concurso IFE, Conhecimentos Básicos em Administração. Nesse momento, convidamos o professor José Carlos Aulino Lopes para ministrar a aula com o tema Empreendedorismo e Inovação. Fique à vontade, professor, o espaço é seu. Muitíssimo obrigado, professor Francílio, que tenho grande apreço a preparação, o empenho, né, e elogiar ao projeto em si, né, muito interessante, né, dar uma oportunidade àqueles que queiram realmente estudar um pouco mais, né, queiram fazer um concurso público, afinal, nós sempre fomos assim educados a direcionar, se possível, a um concurso, né? Então, é uma oportunidade que realmente a gente tem. Não vou negar, como concursado também, eu sei o quanto tem uma certa estabilidade na nossa vida, né? Então, é importante e vocês todos estão de parabéns por estarem aqui também empenhados em buscar o conhecimento. Muita gente diz, eu quero passar no concurso, mas não estuda, não faz sua parte, então fica realmente muito complicado. Então, muito obrigado. Hoje vamos tratar de empreendedorismo e inovação. Fizemos uma série de slides aqui e no decorrer a gente vai dando dicas. Olha, isso aqui é interessante, vejam isso, lembrem disso. Questões vão, eu não coloquei direcionado às questões, porque na verdade são poucas as que tem e assim a gente já vai direcionando exatamente dentro do conteúdo quais são as perguntas que se fazem mais e aquelas pegadinhas que realmente sempre colocam. Eu sempre começo minhas aulas, todos os trabalhos, com a reflexão do dia. Então, hoje eu trouxe o Confúcio, o filósofo chinês, que a gente, pensando bem, né, há quantos anos? Há mais de 2.500 anos, 2.600 anos já vai aqui, que essa frase foi colocada por ele e que ainda hoje a gente sente, às vezes, muita dificuldade. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Nós sempre temos novas chances. A gente sempre pode recomeçar. Às vezes nós que travamos. Não, não consigo, eu desisto logo no meio do caminho, ou até antes de começar. Eu não vou conseguir. Vamos. O não já temos. A gente tem que correr atrás do sim. O não já tem. Então, é só ficar parado na sua, vai ter o não. Corra atrás do sim. Se pegar outro não, já tinha um não. Então, não é novidade. A gente tem que levar a vida assim. E outra, eu que já estou chegando, né, já nos 50, então a gente vê que passa muito rápido. Outro dia, eu estava entrando no Instituto Federal. Já estou fazendo 20 anos de instituto. Então, quer dizer, é tudo muito rápido, a nossa vida é muito rápida. Eu já tenho filho de 17 anos, né? Então, cuidem, corram, façam o máximo que vocês puderem fazer na vida de vocês. Devemos fazer diferente, pois o mundo pertence aos empreendedores. E a gente sempre fala muito em empreendedorismo, sim, mas vamos lá. O que é empreendedorismo? Primeiro é transformar uma ideia em realidade, é identificar uma oportunidade, é contagiar as pessoas com as ideias, é estar pronto para assumir risco e aprender com os erros. Nós vamos errar, nós vamos cair, isso é natural. Agora, vamos aprender com estes erros também. Ser conhecedor do todo e não de algumas partes, ter essa visão que a gente chama de sistêmica. O que é a visão sistêmica? É a visão do todo e saber que o todo está interligado. Olha lá uma dica aí de questão. O conceito de sistema. Conjunto de partes, ou, como a gente vê muito na matemática, elementos. Então, conjunto de partes ou elementos que são interligados, mas não só interligados, são interdependentes, um depende do outro, e que têm um objetivo comum. Então, conceito, conjunto de partes interligadas e interdependentes que possuem um objetivo comum. Isso é um conceito bem simples que a gente traz da biologia. Vocês lembram muito bem. Sistema respiratório, sistema nervoso. Então, essas partes são interligadas, mas o mais importante é interdependente, um depende do outro. Se no nosso corpo uma parte falha, de repente todo o corpo falha. Vamos pensar aqui, eu não quero que aconteça com nenhum de nós.
Mas o coração, só o coração resolver parar, parou o sistema todo. Então, isso é o conceito de sistema, que vem de Bertalanffy, como eu falei, da biologia. Tá bom? Então, uma dica aí de questão para vocês. Outro, ser capaz de utilizar informações para o seu aperfeiçoamento. Minha gente, nós perdemos muito porque nós não olhamos as nossas origens. Nós não olhamos o que a nossa família tem de bom, que teve, a nossa origem, às vezes no interior. Quantas e quantas pessoas se dão muito bem nos seus negócios fazendo o quê? Pegando uma receita da vovó. Por que que a gente não faz isso? Não, a gente só quer pensar. Hoje o mundo é tecnológico, então tem que ser tudo na tecnologia. Tem que ser algo muito tecnológico, porque isso é que chama atenção, isso que vende. Calma. Quantas pessoas conseguem o que a gente chama de, é, o conceito que a gente utiliza muito lá no Vale do Silício é me perdoe, vem já já, que é aquela empresa que bomba, né? Uma empresa que vai bombar. É difícil, tá? É difícil, são pouquíssimas, porque tem milhões de pessoas tentando. Quantas realmente conseguem chegar lá? Então, são poucas empresas. Então, por isso, a gente tem que fazer nossa parte no dia a dia, pegar uma ideia que seja escalonável e que a gente vá ganhar dinheiro. Então, esse é um conceito básico de empreendedorismo. Aí vem a questão do comportamento do empreendedor, também é outra questão que sempre cai, né? Por exemplo, autoconfiança, confiança, independência, individualidade e otimismo. Isso é muito importante, né? A gente precisa realmente ter essa autoconfiança. Agora, cuidado para não ficar cego também. Orientação para o resultado, necessidade de realização, orientação para o lucro, persistência, perseverança, determinação, trabalhador, direção, energia e iniciativa. Às vezes eu vou chegar lá deitado em uma rede, em uma cama, olhando o WhatsApp, olhando TikTok, Instagram, Facebook. E, gente, não vamos nos enganar. Eu, por exemplo, posso ser muito quadrado nesse sentido, mas, por exemplo, eu não tenho esses aplicativos em meu celular. Eu nem tenho, né? Se vocês forem pesquisar aí, professor Raulino, José Carlos Raulino Lopes, vocês não vão encontrar muita coisa na internet. Por quê? Uma opção minha. Eu vejo que perde também muito tempo. Talvez para alguns seja interessante, mas quantos estão ganhando dinheiro na internet? Talvez poucos de vocês, né? Então, quer dizer, será que você está sendo só mais um que está dando aquela audiência e está fazendo com que alguém seja monetizado? Vamos repensar, tá? Então, vamos repensar. Ah, Raulino, mas tem muita coisa interessante. Tem muita coisa interessante. Realmente tem. Aquilo ali é viciante. A gente vai passando, até a forma de passar é tudo pensado. Não tem nada à toa, tá? Então, até a forma de pensar. Então, vamos pensar no resultado. O que é que eu quero como resultado? Isso é muito importante. O que mais? Assumir riscos. Habilidade em assumir riscos, gosta de desafio, né? Agora, eu tenho que ter um limite também. Liderança, isso, nós temos que desenvolver isso. Liderança, minha gente. Dar-se bem com os outros, habilidade comportamental, ser expansivo a sugestões e críticas. Então, tudo isso é muito, muito, muito importante, né? Nós precisamos realmente ter essa capacidade. E aí eu dou até algumas dicas para vocês. Leiam mais, porque infelizmente a maioria não está estudando. Essa é a grande realidade. A gente se engana. Ah, eu estou estudando para concurso. Quanto? Não, meia hora. Todo dia eu estudo meia hora. Me perdoe. É um bom começo, mas quem quer passar num bom concurso, meia hora talvez não seja suficiente, a não ser que você tenha realmente uma habilidade muito, muito, muito grande de assimilação. Tá? Caso contrário, precisa mais horas. Então vamos agendar, vamos chegar naquele momento que diz, olha, espera aí, eu vou cortar um pouco mais, é uma novela, é uma série, seja lá o que for, é o TikTok, é o Instagram, é Facebook, vou cortar um pouco e vou dedicar, porque eu quero um resultado aqui. Então sejam líderes, e a liderança ela é formada. Nós vamos desenvolvendo essa liderança também, tá? Então, vejam, tem vários livros nessa área de liderança, e assim, eu
eu sempre indico para os meus alunos alguns livros, como, por exemplo, tem um interessantíssimo que é Como Fazer Amigos, é, espera aí, que é do Dale Carnegie. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um livro maravilhoso. Aí vocês olham lá, de quando é o livro? O livro é da década de 40. Aí você diz, poxa, mas o livro está super atualizado. Inclusive tem uma versão nova feita pela filha dele, do Dale Carnegie. Interessantíssimo. É uma leitura, para mim, obrigatória, para quem quer realmente ser líder. Tá? Continuando. O comportamento empreendedor também é a originalidade. Inovativo, criativo, flexível, ter a mente aberta, desembaraçado, versátil e instruído. Olha aí, mais uma vez, instruído. A instrução realmente é importantíssima. Eu preciso estar me atualizando. Não é porque eu fiz especialização que eu sou agora completo, eu sou o bonzão. Não. Aí eu fiz um mestrado. Agora eu sou o completo bonzão. Não. Fiz o doutorado. Agora eu sou completo bonzão? De forma alguma. Fiz o pós-doutorado. Sou completo bonzão? De jeito nenhum. Estou procurando mais coisas para fazer. Como a cada dia estou lendo, estou comprando um livro, eu ainda gosto muito daquele cheiro de tinta do papel. Eu ainda gosto do livro físico. Eu gosto ainda de passar, de ver. Se for o caso, às vezes até marco alguma coisa muito importante, ou então boto um marcador de livros. Quer dizer, nós não podemos parar. A instrução é constante. Orientado para o futuro. Previsão, perceptivo, planejamento. Possui missão e visão bem definidos. A nossa visão, a nossa missão tem que ser bem definida. As características do empreendedor. Em geral, algumas provas caem essas características do empreendedor, tá? Então vamos assimilar bem. Não estou falando decorar, não. Tá? Direção e energia, autoconfiança, envolvimento de longo prazo. Muita gente desiste das suas ideias porque montou, no outro mês não deu certo. Eu vou sair. Às vezes a maturação de uma ideia demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Eu estou fazendo um acompanhamento agora de um empresário que ele passou quase 30 anos em uma empresa, conseguiu refazer essa empresa como funcionário, mas ele conseguiu reerguer a empresa 2 vezes que ia quebrando. Até que ele chegou o momento que disse: Poxa, eu consegui fazer a empresa reerguer 2 vezes no operacional. Será que eu não tenho condições de montar a minha empresa? E agora ele está com 1 ano já com a empresa dele. Quase 30 anos, minha gente, fazendo esse investimento. Então, cuidado, porque nós estamos numa sociedade que é tudo tão rápido que a gente quer o resultado amanhã. E às vezes não é assim. É a maturação. Às vezes você passa em frente a algum local, um empreendimento, e você diz: Poxa, é interessante, é legal, um dia eu venho. Só que esse um dia vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Até que chega o dia que você diz: Rapaz, eu vou lá naquele local que eu achei interessante. Aí chega lá já está fechado. Então, não esperou o tempo de maturação do negócio. Dinheiro como uma medida de desempenho, eu tenho que dizer também. Eu vou cobrar quanto? Tem custos e tem que ter também o meu dinheiro, o meu prolabore como empresário, por exemplo. Eu preciso dele para sobreviver. Então, eu não estou fazendo uma atividade sem fins lucrativos, não. Eu estou fazendo uma atividade realmente que tem que ter um resultado financeiro pelo meu desempenho. Persistência na solução de problemas, sempre vão surgir problemas. Estabelecimento de metas também. Assumir riscos, mais uma vez, a gente já tinha falado aqui. Agora eu estou direcionando porque é de timers, tá? Então, assumir riscos é importante. Negociação com fracasso. Aqui no Brasil, fulano faliu a empresa, o fulano perdeu, fulano isso, o casamento não deu certo, não sei o que. Não, então é negativo. Se não deu certo, se ele faliu, se o casamento não deu certo, o relacionamento é porque ele é pessoa ruim. Não, cara. Peraí, calma. Ele aprendeu muito. Em alguns países, há uma valorização das pessoas que já tiveram seu fracasso, porque com certeza ele aprendeu. Então, quem, por exemplo, saiu de um relacionamento, já aprendeu que algumas medidas, algumas ações não são compatíveis. Deu um probleminha aí no som, tá ok? Estão ouvindo? Só interferência de alguém mesmo. Tá bom. Mas tá tranquilo, né? O som tá ok?
Tá, né? Perfeito, Até, perfeito, tá. E perfeito. até me diga, professor Francílio, se a visualização aqui no vídeo também, porque eu não vejo nada, né? Se Tá tá tudo tranquilo, ok. professor. Pode continuar. Tá bom. Qualquer, tá bom. Tá, Qualquer coisa pode me falar. tá dando para ver Então, o senhor certinho, professor. tá. Muitíssimo obrigado. Qualquer coisa me avise aí, por favor. Certo. Então, essa negociação com o fracasso é importante eu ter essa maturidade. É isso que a gente chama. No Brasil, infelizmente, a maioria não tem essa maturidade. Acha que se alguém fracassou com a empresa é porque não sabe. Não, calma. Não, era um momento. Foi um momento que não deu certo, mas que vai continuar. Uso do feedback. Às vezes o olhar, minha gente. Agora mesmo que eu fiz com vocês. Ó, tá dando certo, tá ok? E aí, tá a visualização? Feedback. Eu preciso ter o feedback para que eu possa aperfeiçoar. Se alguém dissesse, professor Raulino, não tá legal, mude. O ângulo aqui tá ruim, isso e aquilo, tá. Pronto, tranquilo, a gente vai se aperfeiçoando. Tomam iniciativas e buscam responsabilidade. Essa história, aquela telha ali, por exemplo, chega lá no local, aquela telha eu acho que vai cair, e você fica só para você. Eu acho que aquela telha vai cair, vai machucar alguém. Passa no outro dia, eu acho que aquela telha vai cair, vai machucar alguém. Aí um dia cai e machuca alguém. Disse, eu sabia que ia machucar alguém. Por que que você não fez nada? Procura quem é o responsável por ajeitar aquela telha, se não é você. Procura alguém que seja responsável. Então a gente sempre vai botando pro outro, porque eu também não quero responsabilidade. Se eu de repente vou e falo alguma coisa, pode ser, eita, pode ser que botem para cima de mim, para que eu vá procurar um pedreiro para fazer isso. Faça. É o teu nome que está em destaque. Então, empreendedorismo é isso. É buscar trabalhar o teu nome também todo dia. Uso de recursos, mas não é só recurso, a gente pensa financeiro. Às vezes, o mais importante para uma organização é o recurso humano. Teus recursos materiais, que é aquilo que você trabalha, por exemplo, no seu dia a dia, o recurso material, aquele que você consome, papel, caneta. Mas tem o recurso patrimonial, é o prédio, são os equipamentos. E tem os recursos tecnológicos, o próprio conhecimento. Então não é só o recurso, aí mais uma dica para vocês, tá? Não é só o recurso quando a gente fala, não é só o recurso humano ou só o recurso financeiro. Tem o recurso humano, financeiro, material, patrimonial e tecnológico, de acordo com alguns autores. Outros falam também dos recursos administrativos, tá? Então vai depender, mas sempre tem essa abrangência de recursos. Lutam contra padrões impostos. Porque se eu vou só repetindo o que todo mundo está fazendo, eu nunca vou quebrar essa ordem, nunca vou fazer uma coisa diferente. Em Teresina tem uma pizzaria que se destacou muito, principalmente da pandemia. É o Arlindo. O que foi que o Arlindo fez? Ele tem filiais, e na filial que tem na Avenida Dom Severino, ele fez uma coisa que para mim foi uma das ideias mais engenhosas da pandemia. Ele pegou uma placa luminosa, bonita, botou na avenida, no estacionamento que a gente para aqui, do lado, na direita, todo certinho, local de estacionamento, e botou Drive-thru Arlindo. Nossa, ele utilizando a própria via pública como drive-thru dele. Aí o pessoal dele fica lá na porta, o carro para, ele vai até no estacionamento da rua, né, da avenida, a pessoa vai lá, faz o pedido, tudo eletrônico, tudo pelo celular, recebe, entrega e a pessoa vai embora. Drive-thru no meio da rua, tá? Então, para mim, isso aí foi ótimo, foi inédito. Então, é uma coisa que quebrou o padrão. A gente precisa pensar nisso aí também. Mais uma posição interna de controle. O controle vai desde o controle interno da tua inteligência emocional. Será que nós estamos realmente trabalhando a inteligência emocional? Será que nós estamos nos preparando para sermos até seres melhores, seres de luz? Será que a gente está se preparando? Depende muito de cada um. Então isso é interno, não é ninguém que vem de fora. Sou eu que vou me preparar para isso, tá bom? Tolerância à ambiguidade e incerteza. Qualquer coisinha. Desespero. Calma, pera aí. Aquele momento, às vezes, aquele pior, talvez seja a maior oportunidade que a gente tenha, tá? Porque é aquele momento de incerteza que vai destacar aqueles que estão mais preparados. Então, se prepare, que no momento de incerteza, de ambiguidade, você vai se destacar.
Tá? Aqui foram essas dicas que eu dou para vocês, né, das características do empreendedor segundo Timons. Tá? Então, se alguém perguntar lá alguma questão, Timons está aí. Portanto, empreendedor é uma pessoa que cria uma empresa, qualquer que seja ela, uma pessoa que compra uma empresa já estabelecida, introduz inovações, assumindo riscos e agregando valor. Um funcionário que identifica ou cria um novo negócio, introduz inovações em uma organização, gerando vantagem competitiva e valor para os acionistas. Mas, gente, essa ação, por exemplo, desse preparatório para concurso, não é obrigatório, não. A equipe que está sendo capitaneada pelo professor Francílio não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Eles fizeram porque eles viram a necessidade e fizeram. Tanto é que é uma coisa que, quer dizer, está um desenvolvimento para vocês, para toda a comunidade que tem interesse, né, no tema, e está aí. Né? Então a gente precisa ir além, fazer o óbvio. Ele poderia estar Professor, na sala. Sim, professor. se eu atrapalhar um pouquinho, mas ó, Sim, aproveitando a oportunidade, né? Eu não sim, sim, sei, sim. eu já fiz esse agradecimento, né? E gostaria de registrar aqui também. O professor Raulino foi meu professor aqui no Instituto Federal do Piauí, lá no curso técnico em administração, né? E hoje tudo que eu sei e tudo que eu sou agradeço ao professor Raulino, né? E ele fala que a ideia aqui desse projeto é uma ideia inovadora e foi pensado por a gente. Eu diria que não, professor. Eu diria que foi pensado pelo senhor, quando o senhor me orientou a fazer o concurso público do Instituto Federal do Piauí. Então, a ideia do projeto é justamente dar continuidade a essa orientação que o senhor me deu lá em 2007. E aí eu fiz o concurso e hoje, há mais de 15 anos, sou servidor aqui da casa. Então, a gente está tentando replicar a sua ação, o seu comportamento e a sua transformação na minha vida, que a gente possa fazer também na vida dos nossos alunos, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, professor, e a ideia, ela é sua, não é nossa, tá? A gente só está replicando aqui. Obrigado. Ô, Francino, fico lisonjeado e quem é professor sabe, não tem assim uma coisa melhor do que essa, tá? Pronto, é o maior pagamento para gente, valorização é isso, é dizer, não, estou fazendo a coisa certa, estou direcionando, porque eu não faço nada, eu não estudo por ninguém. O Francílio sempre foi uma pessoa muito interessada, entendeu? Então, eu sempre, nesse momento aí, né, foi, o primeiro curso foi o curso técnico em administração, né, Francílio? Você foi aluno. Fizemos uma viagem técnica também, que foi muito interessante. Né? E ele sempre se mostrando uma pessoa muito centrada, uma pessoa muito interessada. E tá aí o resultado, né? Não tenho nenhuma dúvida que ele vai me superar, porque o que vem depois vai superar. Né? Eu já tô, a minha idade é mais avançada do que a dele, então quer dizer, a ideia vai ser essa daí. Fico muito, muito, muito feliz e mais uma vez obrigado, viu, Francílio? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, professor. Obrigado, senhor. Tá. Então, voltando, então nós poderíamos ficar só na nossa, tá? Só de sala de aula, ministrar meu conteúdo. Não, não, o conteúdo é esse aqui. Mas para mim, ser professor, o que eu me propus a ser é mais amplo. Né? A gente participa, na verdade, da vida de todo mundo. Então a gente tem que estar de olho. O que é que está acontecendo? Ó, aquele aluno não está legal, não está bem. Então o que é que está acontecendo? O que é que eu posso ajudar? E nesse sentido a gente vai seguindo. Tá? Obrigado, mais uma vez. O empreendedor, agora é Bolton Thompson. O que é que ele coloca? A pessoa que habitualmente cria e inova. Olha aí, já tinha a questão da inovação. Cria e inova. Estou falando isso aqui, uma obra que já está com mais de 20 anos, tá? Para construir algo com valor reconhecido em oportunidades identificadas. Olha, esse conceito aí eu acho muito interessante. Por quê? Vamos lá de pouquinho aqui para identificar aqui os pontos os pontos cruciais aqui desse conceito. Primeiro, habitualmente. Habitualmente é uma coisa que não é só uma vez. Inovação, empreendedores, eu fiz isso e pronto, acabou a minha vida toda. É todo dia. É todo dia. Ser empreendedor é estar pensando em coisas novas, é aquela olhar para frente todo dia. Cria e inova. Inovação. Hoje é um tema que em todo lugar, tanto é que a gente vai falar já já de inovação.
Eu tenho que estar inovando, buscando coisas novas, fazer diferente. O exemplo que eu coloquei do Arlindo aqui, eu não estou ganhando nada, viu, pessoal? Nunca ganhei nenhuma pizza para fazer a propaganda dele. Sempre falo nessa ideia, porque é realmente muito interessante. Para construir algo com valor, valor, pessoal, valor é importância, tá? Valor no sentido de importância, valor reconhecido. Então, a importância, porque de repente eu ofereço aqui essa caneta para vocês, não tem valor nenhum para mim, não. Não tem importância para mim, eu já tenho várias. O cara quer vender por R$ 10 uma caneta dessa que vale dois? Não, não tem importância. Agora, se eu dissesse, não, tá aqui um celular. Simples também, não é celular sofisticado. Quanto é que vale? Será que tá valendo 1.000? Não sei. Mas vamos dizer que eu diga, eu vendo aqui, eu digo, olha, eu tô aqui com esse celular, eu tô pensando em vender por R$ 100. Aí alguém diz, opa, pode ser para mim importante. Não para mim usar, que o meu talvez seja melhor, o meu é iPhone, isso e aquilo outro. Mas estou vendo uma oportunidade de negócio. Eu compro por 100 e vendo por 300. Não vou nem vender por 1.000, não. Vou vender por 300. Já ganhei quanto em cima? Então, eu tenho que ver o que é valor para as pessoas também. E as oportunidades identificadas. Quais são as oportunidades? Estão aí para todo mundo. Só que às vezes a gente está. Acho que vocês, muitos conhecem, eu sou também do interior, né? Conheço muito o interior. A gente tem no interior aqueles bois, aquele gado mais valente. A gente coloca o que a gente chama de careta. Um pedaço de couro amarrado no chifre, e aí ele não vê o frontal, ele só vê de lado. Então ele tem que olhar de lado, e ele não corre. Como é que ele vai correr sem olhar para frente? E às vezes nós estamos encaretados. A gente não consegue olhar para frente, a gente só olha de lado. E essa visão lateral é menor. Então vamos desamarrar tudo isso aí, vamos olhar para frente, ver o que é que realmente tem de oportunidade. Bolton destaca 3 tipos de empreendedores: empreendedor de negócios, aquele que identifica oportunidades no mercado, planeja e constrói novas empresas, mas tem também o empreendedor interno, o indivíduo que promove as mudanças dentro da empresa em que trabalha, reinventa a empresa e os negócios. Segundo tipo. E mais um, empreendedor comunitário ou social, aquele que promove mudanças, reúne recursos e constrói em benefício da comunidade. Voluntariados e terceiro setor. Então pode ser mais uma questão, tá, pessoal? Então, esses 3 tipos de empreendedor, segundo Bolton. Seguindo, o perfil de um empreendedor com chance de sucesso. Quem é aquele que tem chance de sucesso? Proatividade e persistência. Não é insistência, persistência. Insistência é aquele que eu errei, mas eu quero do mesmo jeito, eu vou conseguir desse. Calma, existem outras possibilidades, outros caminhos, outras portas, janelas para a gente tentar. Vontade de progredir, capacidade de impor metas que possam ser cumpridas e de se sentir desafiado pelas incertezas. Eu admiro muito o jogo de vôlei, principalmente feminino. Não é por causa das meninas, não, tá, pessoal? É pela empolgação na comemoração de cada ponto. Parece que aquele ponto foi o ponto decisivo de todo o jogo. E é decisivo. É cada ponto mesmo. Às vezes a gente, não, eu não valorizo aqui minha bicicleta, porque minha bicicleta é velha, é feia. A minha moto não é motinha, meu carrinho. Cara, valoriza o que você tem, é teu. Se você não valoriza, quem é que vai valorizar para você? Para ser empreendedor, eu preciso realmente ter aquele espírito de, não, eu estou na minha luta. Ninguém sabe da minha luta. Quem está, às vezes, do meu lado não sabe o quanto eu penei para chegar onde eu estou. É muito fácil você ver só o resultado final. Então, valorize o teu caminhar, o teu dia a dia, a tua vida. Gostar de lidar com o público, seja cliente ou fornecedor. Cultivar muitos contatos, o tal do networking. E a gente fala tanto em networking, aí o pessoal não vá para palestras. Aí você vai para palestra e fica lá. Não faz o contato nem com um lado, nem com o outro, nem com o que está na frente. Quando eu vou, eu converso. Eu não, nem gosto de conversar, né? Francisco conhece bem. Eu não sou de conversar muito, não, né, Francisco? Então, eu faço network, que aí eu conheço um que é de uma empresa tal, o outro que é de uma empresa tal, o outro que é de outro local, outras vivências, outros conhecimentos, e é isso que a gente vai realmente crescendo. Vontade e habilidade para criar, capacidade de encontrar novas utilidades para várias velhas ideias. O táxi existe há quantos anos?
Até chegar alguém e disse, opa, espera aí. Mas existem outras possibilidades de transporte. Na década de 70, pessoal, tem um vídeo aí circulando na internet e é verdadeiro. Eu fui atrás, é verdadeiro. Uma novela brasileira colocou o que seria o Uber hoje. Utilizar carros de pessoas particulares. Só que lá no sistema não se falava em internet, falava em rádio. Ele ia colocar um rádio em cada carro de quem quisesse, não sei o quê, não sei o quê. A mesma ideia do Uber. Mas até chegar alguém que disse, é isso aqui, demorou quantos anos? 30 anos, 40 anos, 40 anos, na verdade. Tá? Talento para melhorar a eficiência de um sistema, um processo, um produto, tornando mais econômico, acessível e tecnicamente superior. Também é outra característica do perfil do empreendedor. O mundo para que fomos criados é o quê? O indivíduo para o trabalho. Então, eu tenho que ter know-how, competência para o trabalho através do emprego apenas. É o que a gente quer nesse momento, é um direcionamento na vida de vocês. Show, maravilha. Não tenho nada que falar de emprego, maravilha. Mas eu quero dizer que nós temos outras possibilidades, porque também tem como consequências a dependência ao emprego e a competição por medo de perdê-lo. Agora, nós temos um outro mundo, um outro cenário. O indivíduo gera ideias, que aí tem oportunidades de negócio, e aí sim você tem o trabalho. Tá? Então, hoje, mesmo dentro de uma instituição pública, eu também busco fazer alguma coisa diferente. Hoje eu sei que se eu quiser alguma coisinha a mais, eu preciso estar dentro de um projeto. O governo não vai me dar um aumento que eu quero. Eu preciso participar de projetos que aí, de repente, eu ganho uma bolsa, tal, 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 pronto. A gente está fazendo aquele extra, trabalhando mais, mas fazendo aquilo que a gente gosta. Tá? Então eu preciso gerar ideias, mas eu tenho que ter resultado também. Vejamos a importância do empreendedorismo no mundo globalizado. Primeiro, exclui quem não investe em educação, no saber, no conhecimento. Está fora, infelizmente. Então vamos levar a sério, pessoal. Não é por mim, não. Não é pelos professores de vocês, não. É por vocês, é pela vida de vocês. As consequências de todo o nosso estudo é a vida inteira. Não basta saber, é preciso saber o que é preciso saber. Como isso aí, professor, está bagunçando tudo? A gente está tentando direcionar aqui algumas questões, algum conhecimento, nós selecionamos dentro muito um mundo de conhecimentos, livros aqui, se vocês quiserem, depois eu mostro aqui na minha biblioteca aqui o tanto de livros, né? Quando eu cheguei a mais de 1000 livros lidos, pessoal, eu vi que eu não sabia de coisa nenhuma. Porque quantos 1000 livros são lançados anualmente? E eu só li, sei lá, uns 1500 livros, 1600 livros. Nada, nada. Agora, é muito, porque talvez a grande maioria não leia nada. Então, tudo que lê é muito. Eu sempre costumo perguntar aos meus alunos do início das disciplinas: quantos livros vocês leram nos últimos 12 meses? Aí fica todo mundo assim, olhando um para o outro. Eu digo: não, não tenho vergonha de dizer não, vocês só leram 12, um por mês, né? Aí todo mundo fica, tipo assim, professor, nem 12, nenhum, às vezes. E aí, onde é que a gente quer chegar? Meu questionamento é esse. Né? Depende, professor, depende da profissão, tudo bem, depende, mas tudo que você for fazer na vida, você precisa ter conhecimento. Essa semana mesmo, segunda-feira, a TV Clube aqui me pediu uma entrevista para que eles têm um quadro lá de profissões, é para falar sobre o caminhoneiro e a importância da logística dentro do conhecimento básico do caminhoneiro. E a gente hoje mudou o perfil do caminhoneiro. Se ele não souber de tecnologia, ele não dirige mais um caminhão, não. Não dirige mais. Então, olha o perfil. Eu preciso, então, saber o que é preciso saber. Dentro da minha área, é dentro da minha área, mas eu tenho que estudar. O caminhoneiro precisa saber de logística. O caminhoneiro precisa saber o básico de uma manutenção de um caminhão. Não é só ter uma carteira de habilitação e dizer que não, agora eu posso rodar. Calma, tá? Então, eu preciso ter esse conhecimento mais vasto. Profissões desaparecem, empresas aparentemente consolidadas fecham as portas, hábitos de clientes e consumidores mudam rapidamente. Nossos hábitos não mudaram? Quando você era criança, eu acho que tem alguém com o microfone ligado, né? Quando éramos crianças, tínhamos um perfil, adolescente, outro perfil, vida adulta, vários perfis. Agora eu já estou em outra fase, minha filha já vai entrar na universidade. Olha, olha a loucura.
né? Então já são outras preocupações. Mudanças foram frutos de um esforço de empreendedores que anteciparam demandas de consumo, adaptaram tecnologias, abriram mercados com menores custos e maior número de consumidores. Hoje, uma ideia pode ser escalonada. Eu digo sempre para os meus alunos, tem algumas disciplinas, tem uma disciplina que hoje eu trabalho muito, que é assessoria e consultoria, para dizer para eles o seguinte: minha gente, você está se formando aqui, não necessariamente você precisa ser um empregado de alguém. Você pode fazer consultorias para várias pessoas. O teu conhecimento é multiplicado para várias pessoas. Ontem eu estava dando um exemplo em sala de aula, tem alguém com o microfone ligado, né? Se eu não, que está dando uma interferência, não sei se é só aqui no meu. Oi? Tá. Ontem eu estava em sala de aula e dizendo para os alunos, aqui em Teresina, nós temos um shopping da cidade, que também conhece como Shopping do Camelô. Minha gente, são 1.600 a 1.800 microempreendedores individuais lá dentro. Vamos pensar que uma ação nossa, como consultores, um programa, um projeto, alguma coisa assim, eu vou cobrar R$ 100 por cada um. Não for nem muito não, pessoal. Eu vou querer só 200. Quanto é que já faz isso aí? Se forem 10, já vai R$ 1.000, R$ 100 por cada um. Se forem 20, vai 2.000. Se forem 200, é 20.000. Olha como você ganha na escala, né? Isso que eu falei aqui, de ganhar na escala também. Tá? Eu preciso ganhar na escala, né? Pensar nesse. E na internet a gente vê muito isso aí, né? A monetização através da escala. Então, não é que você vai ganhar muito por acesso, mas você vai ganhar centavos, mas multiplicado por quantos acessos? Então, empreendedor colabora para a construção de um mundo de múltiplas escolhas, tá? A mentalidade empreendedora, em síntese, na maioria dos países pesquisados, as pessoas envolvidas em atividades empreendedoras tendem a ter mais confiança em suas próprias capacidades, têm mais chances de conhecer outros empreendedores e estão mais atentos a oportunidades inexploradas. No Brasil, os resultados mostram que a atividade empreendedora faz parte do dia a dia, o que é favorável. O otimismo e o desejo de iniciar um novo negócio como opção alternativa de carreira são marcas dos empreendedores brasileiros. Esse exemplo que eu falei, né, que eu fiz a visita ontem, né? Passou quase 30 anos como empregado, agora empreendedor. Agora ele precisa se adaptar, porque não é mais a mesma visão. Antes ele estava no operacional, agora ele tem que ir para o estratégico. Só lembrando aí também, talvez seja uma questão de vocês, né? Estratégico, tático, operacional. Esses níveis dentro das organizações quer dizer o quê? O estratégico, eu preciso estar no topo, olhando todo mundo, como é que funciona, mas eu tenho que estar olhando para fora. Quais são as novas oportunidades? Quando eu fico só no operacional, eu estou muito limitado. Eu não estou sabendo o que é que está acontecendo fora. Eu não estou buscando novos clientes. Então, eu tenho que ter a visão do momento, onde é que eu estou. Por isso, nós temos cursos técnicos, que é o nível operacional, é a supervisão operacional ou execução. Temos o tecnólogo, que é o quê? Uma visão intermediária e uma visão de supervisão a nível gerencial. E temos o bacharelado, por exemplo, que é o nível superior em ter a visão estratégica. Não estou diminuindo nenhum nível aqui não, viu, pessoal? Mas a preparação é para isso. Ah, mas um nível técnico pode chegar a estratégico? Lógico. Lógico é o ideal, tá? Mas a formação básica é essa aqui, nessa escala, tá bom? E aí vem construindo um plano de negócio. Rapidinho, o que é esse plano de negócio, então? Esse plano de negócio é aquele direcionamento que você vai ter para montar um novo negócio. Tinha lá na programação de vocês, então eu fiz esse resumo do plano de negócio, como é que ele funciona. Então, esse aqui é um modelo, tá, pessoal? Então, esse primeiro momento, a gente tem assim, o que é que você está propondo fazer? Então, é a primeira pergunta. Depois, quem irá comprar? Existe vantagem competitiva? Por que eu vou comprar o teu produto e não do teu vizinho? A gente tem que começar a pensar nisso. Como será feito? Qual a execução? Quantas pessoas eu
preciso, quais os meios, quem irá fazer e gerenciar. Eu, por exemplo, como funcionário público, eu não posso ser gestor de empresa. Talvez seja uma questão lá da prova também. Gestor, não. Mas eu posso ser um cotista, posso ser sócio, posso ter 90% da empresa. Nada me impede. Agora, eu não posso ser o gestor da empresa. Eu não posso gerir, não posso assinar papel da empresa. Nem o cheque eu vou assinar. É alguém que vai gerenciar para mim. Tá? Então, só essa dica também. Eu posso ter empresa, posso ser sócio, cotista, não posso ser administrador, gestor da empresa. E outra pergunta: isso dá dinheiro? Nós precisamos saber. Se não der dinheiro, vamos abortar essa ideia e vamos atrás de outra. O que você está propondo fazer? Primeiro passo: definição desse produto ou serviço, a proposta de valor e o posicionamento na cadeia de valor. Quer dizer o que isso aí, minha gente? O que é importância? Lembra que eu falei? O valor no sentido de importância. Qual é a importância do teu produto? Aí eu vou vender pão. Vender pão. Peraí, qual a diferença, o diferencial do teu pão, da tua panificadora? Tá? Então eu preciso de. Não, é porque o meu eu estou montando num local onde não tem nenhuma panificadora. Então eu tenho algumas propostas de importância. Então vai ser mais cômodo para o meu cliente comprar o meu. Às vezes a gente compra num local que não é nem tão bom, mas é perto de casa. Então a gente não quer se deslocar lá para aquele outro, aí compra do lado de casa. O que mais? Mercado. A questão da estrutura, a competição, a estratégia de atuação, o potencial de mercado. Vamos começar do final aqui, do potencial de mercado. Eu tenho que ver se compensa, minha gente. Vocês sabem se tem uma loja de venda da Porsche, aquela marca de carros, aqui no Nordeste, né? Ferrari. Porque às vezes não é. Ah, mas tem Ferrari. Tem Ferrari aqui em Teresina mesmo. Tem Ferrari, tem Porsche, muitos Porsches. Mas não compensa montar uma concessionária, porque é o potencial de mercado. Quem tem condições de comprar um carro de 600 mil, 1 milhão de reais, 2, 3, 5 milhões de reais, dependendo, ele tem condições de botar em cima de uma prancha e manda para São Paulo fazer a revisão lá. Tá? É simples assim. Tá? Então não compensa a Ferrari montar uma loja aqui no Nordeste, porque não tem como manter essa loja funcionando. A estratégia de atuação, o que é que eu vou fazer diferente? Eu vou ter delivery? Ou o que é que vai ser? Não, eu vou mandar, eu vendo roupas, aí eu vou fazer aqueles kits no tamanho do cliente, que eu já vi vários casos assim, inclusive já me ofereceram várias vezes aquelas malas, que já vem com os kits para que eu prove da minha casa, na minha comodidade, alguém vai deixar lá, eu provo e digo, olha, eu quero essa e essa. Pronto, eu só vou pagar por isso, aí alguém vai lá na minha casa, devolve e pronto. Tá? Então, simples, eu tenho que ver qual a estratégia de atuação. A competição, como é que está a competitividade nesse mercado e o que é que eu tenho realmente de estrutura. Operacionalização, a tecnologia, quais são os processos de produção e distribuição, qual a relação com os fornecedores e distribuidores. De repente, eu tenho uma ótima relação com uma pessoa que é distribuidor de um produto. E ela pega e diz, Raulino, vai lá, bota uma equipe para ser distribuidora lá para ti, cara. Eu te repasso. Olha, aí é totalmente diferente, né? Eu já estaria iniciando o negócio já com uma grande vantagem competitiva em relação aos outros. A organização, a equipe gerencial e o modelo organizacional também. E uma coisa chama a atenção de vocês. Cuidado dessa história de burlar o que a gente chama de leão, né? O imposto, os impostos em geral da Receita Federal. Não vá. É um caminho complicado, porque eu digo sempre, se você quiser trilhar esse caminho, você tem que ser muito mais organizado do que qualquer outro. Porque qualquer vacila, você é pego. Tá? Então, é um caminho que eu digo, não siga. Faça a coisa certinha, vá direitinho, faça, é mais tranquilo. E outra, essa história de dizer, porque eu vou quebrar porque eu pago imposto. Não, não é bem uma verdade isso aí. Tá? Por quê? Quem paga imposto somos nós clientes. Porque quando você diz que o produto que você comprou por 10 centavos, você vende por R$ 1, o cliente não está questionando. O cliente está questionando, porque eu botei imposto, isso, o cliente nem questionou, ele pagou. Agora, se você está cobrando R$ 1 e o outro está cobrando só
80, aí é questão de mercado. Aí veja lá teus custos, como é que estão, aí é outra questão. E as finanças, tá? Balanço, teu patrimônio também, líquido, fluxo de caixas, tudo, a taxa de retorno, a quantidade de compra para cada cliente, se você precisa de financiamento, se não vai precisar de financiamento, tudo isso aí você tem que realmente levar em consideração quando você estiver preenchendo as finanças. E aqui só tudo que a gente falou, né, num slide só, tá? Esses pilares aí: produto, serviço, mercado, operacionalização, organização e finanças. Os 5 pilares são encontrados no modelo de negócio, tá aqui, né? A gente está botando aqui, por exemplo, quem são os financiadores, quem são os teus fornecedores. E aí a empresa precisa dos ativos, os processos, as pessoas, porque ela vai produzir produtos e serviços. E aí quem são os distribuidores, que é importante também. Se você não tem bons pontos de distribuição e bons distribuidores, você não chega no mercado-alvo. Porque lembrando que, ó, lá em cima tem os competidores, que eles estão também, ó, chegando pertinho do teu cliente. Você vacilou, tchau, você vai perder o teu cliente. O pilar 1, né, que é o produto e serviço. Pilar 2, que é o mercado, competidores, mercado-alvo, que é o que você quer realmente, e os seus distribuidores. O pilar 3, a operacionalização, que são os fornecedores, ativos e processos, e distribuidores. É operacionalizar o negócio. 4, a organização, que aí você vai ter, por exemplo, as pessoas. Quem é que está à frente? Contrate os melhores mesmo antes de poder pagá-los. Já dizia Henry Ford, década de 40, 30, 40. Ele pagava bem, era referência. O Henry Ford, ele cresceu muito porque ele era referência. Falando do Henry Ford, que era o o criador da marca Ford, né, que a gente chama. E o Henry Ford quebrou 2 vezes, pessoal. Aquilo que eu tinha falado agora há pouco. Ele quebrou 2 vezes a empresa dele. E aí? Virou um cara referência. Por quê? Porque ele conseguiu na terceira tentativa, deu certo. Henry Ford, ele fabricou de tudo, até aviões, pessoal. A Ford, na Segunda Guerra Mundial, fabricou. Tá? Então, quer dizer, eu preciso de pessoas competentes, pessoas preparadas. E aí vem o pilar 5, que são as finanças. Não tem como funcionar sem as finanças estarem corretas. Aí eu vou de novo dar só aquele beliscãozinho. Como é que estão nossas finanças pessoais? Se eu estou aqui empedurado no cartão de crédito, espero que ninguém esteja com a agiota, né? Que é pior ainda. E aí você quer gerenciar uma empresa como, minha gente? Vamos começar do básico, vamos começar do nosso dia a dia, vamos começar das nossas finanças pessoais, a nossa vida pessoal, a nossa casa. Às vezes a gente dá desculpa para tudo, né? Ah, minha casa tá feia, tal. Veja, por favor, comprar um pacote de tinta Supercal. Você mesmo aplicar. Eu já fiz muito isso aí. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Aplicar a tinta. Quanto é isso, minha gente? No final de semana que você estaria lá no TikTok, você está pintando sua casa. Eu não sei pintar. Vai lá no TikTok e vê lá como é que pinta. Vai lá no YouTube, pega um tutorial. Você vai aprender. Tá? Então não é desculpa. A gente coloca desculpa em tudo. Ah, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, minhas finanças estão isso, porque aquilo, porque. A finança está ruim, lógico, tem as exceções. Às vezes você precisa de uma coisa urgente, é uma questão de saúde, seja lá o que for, cada um tem suas emergências, né? Urgências e emergências, mas tudo bem, justifica, mas a maioria não. A maioria é porque eu quero um celular novo. Eu passo, pessoal, o meu celular, o anterior, esse aqui, já foi desse ano. Mas eu passei quantos? 6 anos com o celular. Deu certo, estava funcionando bem, estava tudo certinho. Agora, lógico, que alguns recursos já estavam começando a ficar lento, isso tive que trocar. Mas 6 anos tem gente que quer trocar todo ano. É necessário realmente? É uma prioridade na tua vida? Você precisa daquele celular porque tem que ser o mais rápido, isso e aquilo outro? Tudo bem. Agora, se não, vamos repensar. Então, aí já entra até na questão ambiental, repensar os hábitos de consumo. Seguindo, então. Então, só amarrando aqui essas ideias, então.
vimos lá os pilares, os 5 pilares. Então, temos que fazer uma análise de risco também da organização. Aí vem um plano de implementação. E aí sim a gente vai traçar uma proposta de investimento. Então, cuidado, porque a maioria começa o negócio depois que quer fazer o plano de negócio. Aí sim, você vai botar lá no teu projeto quais são os anexos, tá? E aqui a gente constrói esse plano de negócio, né? Todas as partes aqui, né? Sumário executivo, aí tem produto, serviço, mercado, operacionalização, organização, finanças, análise de riscos, plano de implementação, proposta de investimento e aí os anexos. Isso aqui é o plano de negócio, certo? E aí vai para a inovação. Eu não sei, professor Francisco, se tem algum momento, alguma coisa, alguma pergunta, eu não sei como é que. Desculpa, eu até esqueci de lhe perguntar. Se tinha dinâmica, eu acho que é só no final, né? Se eu não estou enganado. E aí a gente entra na parte de inovação. Vejamos alguns conceitos importantes na área de inovação. Primeiro, é difícil a gente ver isso aqui. Eu aprendi com 2 professores maravilhosos, porque eu trabalho com inovação há, há quase 20 anos. É, mais ou menos isso aí, que eu estou trabalhando com inovação. Onde quase ninguém falava de inovação, eu já estava estudando. Aí a questão dos diferenciais que a gente vai criando na vida da gente. O conceito de tecnologia, eu peguei, lógico, foram vários livros que a gente foi atrás, mas quem me chamou a atenção para pesquisar o conceito foram 2 professores, o Hélio Carvalho e o Dálcio Reis, que são da Universidade Federal Tecnológica do Paraná. 2 pessoas maravilhosas, e eu passei muitos anos no Sebrae, então foi com eles do Sebrae que eu aprendi. O conceito de tecnologia ele envolve essas variáveis. Eu digo que tem tecnologia quando tem ciência, técnica, meios produzindo algo útil à sociedade. O que é ciência? O conhecimento organizado, documentado e reproduzível. Isso é ciência. O que é técnica? Saber fazer know-how. E o que são os meios? Insumos, equipamentos necessários, produzindo algo útil à sociedade. Isso aí tem tecnologia. Aí a gente pensa sempre, o exemplo de tecnologia, o smartphone, a smart TV, né? Tudo é o smart, né? Tudo é inteligente, né? O inteligente, aquela coisa de. Se eu disser para vocês que a receita de um bolo tem tecnologia, vamos lá? Tem ciência, conhecimento organizado, documentado, reproduzível. Tem uma receita, não tem? É ciência? É ciência. Tem técnica, tem que saber fazer. O know-how, um bolo de goma, nem todo mundo sabe fazer. Às vezes você tem os ingredientes, está aqui, mas tem aquele que a gente não consegue. Aí o bolo fica, pelo menos não sei se na região de vocês aí é assim, a gente chama solado, né? Aquele bolo que fica murcho. Por quê? Alguma coisa estava errada. Tem meios? Precisa de meios? Insumos, equipamentos necessários? Sim, também. Então, bolo de goma é útil à sociedade? Eu amo bolo de goma. Então, útil à sociedade. Então, eu tenho aqui um produto tecnológico. O bolo de goma é tecnológico. Está aqui pelo conceito de tecnologia, é tecnológico. Agora, o que é que vai mudar? É porque tem a tecnologia simples e a tecnologia complexa. Então, a gente sempre imagina tecnologia como algo complexo. Calma, tem a tecnologia complexa, mas tem a tecnologia simples também. Entendido? Mais um conceito aí interessante. Mais conceitos: tecnologia de ponta e alta tecnologia. Alta tecnologia, minha gente, é quem consome a tecnologia de ponta. Então, a lavoura hoje, com aqueles tratores todos integrados via satélite, isso e aquilo outro, alta tecnologia. Ele consome a tecnologia de alguém que produziu, tá? E toda a indústria hoje tem alta tecnologia. E a tecnologia de ponta é quem produz a tecnologia. Guardem o conceito aí, tá bom? Tecnologia de ponta, produz. Alta tecnologia, consome. Eu tenho alta tecnologia? Sim. Sim, eu sou um consumidor de tecnologia de ponta, tá? Então, alta tecnologia. Correto? Seguindo. Vocês escutaram aí, pessoal? Não sei se deu para escutar. Pois é.
o trovão que vem de um relâmpago, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma pedra que é imantada, né? Aqui é o quê? A revelação de coisas ou fenômenos existentes na natureza. Eu vi. Eu vi o raio e o trovão. E vi que existe uma pedra que é imantada, que ela atrai os metais, no caso o ferro. Isso aqui é o quê? É uma descoberta. Eu descobri. Agora, alguém pegou o conhecimento da descoberta e o conhecimento transformado em algo que foi produzido por ele. A gente cria o para-raio e a gente cria o eletroímã. O ser humano criou com base na descoberta. Então, há algo inédito produzido pelo homem, independentemente de sua apropriação econômica ou utilidade prática, e que pode ser patenteada. Isso aqui é invenção. Cuidado que a gente vai já já fazer a diferenciação entre invenção e inovação. Descoberta, certo? Fica aí com esse conceito. Pode ser usado na prova. É aquilo que está na natureza. Invenção, algo inédito produzido pelo homem, independentemente da sua apropriação econômica ou utilidade prática. Isso aqui é o que está o diferencial entre invenção e inovação. Eu não estou pensando, quando eu estou criando aqui uma invenção, eu não estou pensando, eu vou ganhar milhões e não sei o quê. Não, é porque eu gosto, eu estou aqui. Não sei se vocês lembram da minha época, né? Que sou mais. Já sou jovem há mais tempo, tá, pessoal? Sou jovem há mais tempo que vocês. Existia um tal de Professor Pardal, que fazia parte de um seriadozinho de desenhos animados do Tio Patinhas. O professor Pardal, ele, como dizia, inventava as engenhocas dele. Quer dizer, ele era um inventor, mas ele era rico porque inventava aquilo? Não, ele gostava daquilo, de estar mexendo, de estar pensando, de estar inventando algo. Ele era inventor, certo? Invenção é fazer algo essencialmente novo, mas sem a preocupação imediata com os resultados. Não tem essa preocupação. Fixem esse conceito aí, é importante para vocês. E o que é inovação? Innovatio, do latim, que é introduzir novidades. Ato ou efeito de introduzir algo novo em qualquer atividade humana. Qualquer atividade humana. A inovação, então, o conceito dele, de inovação de acordo com o Manual de Oslo, que é a nossa referência. Uma inovação é a implementação de um produto, bem ou serviço. Então, tem inovação em produto, bem, inovação em produto, serviço. Cuidado que é outra confusão que tem às vezes nas provas. Quantos tipos de inovação? Aí alguns dizem, só são 4. Inovação em produto, inovação em processo, inovação em marketing, inovação organizacional. Espera aí, mas inovação em produto divide-se em 2, bem e serviço, tá? Só essa observação aí. Esse produto novo ou significativamente melhorado. Não é só porque eu, besteira, eu mudei a cor da caneta. A mudança. Não foi uma inovação. Não é porque mudou a cor da caneta que você vai, agora vai bombar, porque é uma cor que nos. Não, não é bem assim, tá? Talvez seja só uma mudança e não uma inovação. A não ser que diga, olha, criou uma cor nova, aquela cor que realmente é a cor que não existia e que vai causar um diferencial. Aí tudo bem, né? E você tem uma explosão de vendas, aí foi inovação. Ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Isso aí é o conceito de inovação, de acordo com o Manual de Oslo, tá? Que é a nossa referência mundial. Não esqueçam isso aí. Manual de Oslo, conceito de inovação. 5 tipos de inovação. Lembrando que produto bem e produto serviço são 2 tipos. Quais são os tipos de inovação, então? Já falei, né? Mas vamos lá. Inovação de produto, bem ou serviço, é a introdução de bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que concerne às suas características e usos previstos. Vou mudar o uso também. Pode ser uma inovação, sim, tá? Então, foi uma evolução, é significativamente melhorado. Exemplo, eu tive vários exemplos, viu, pessoal? Mas eu estava com medo do tempo não dar. Esse aqui é um significativo. É uma coisa
uma técnica simples, relativamente simples. A gente sabe que carregar a melancia é difícil, botar até na geladeira é difícil, mas alguém inventou essa técnica que você coloca dentro de um caixote e ela vai tomando esse formato. Não cilindro, perdão, arredondado, e sim um formato meio quadrado, tá? Ou retangular, dependendo. Inovação em serviços são melhorias na forma como são oferecidos ao mercado, visando gerar maior eficiência ou maior agilidade, agregação de novas funções ou ainda a oferta de serviços totalmente novos de interação com os clientes. Agora, cuidado, porque às vezes a gente tem, vou mostrar depois aqui à frente, porque tem que ser uma coisa totalmente nova para o mundo inteiro. Não, necessariamente, pode ser local também. Então, tem a abrangência da inovação que a gente vai falar já já. Exemplos, então. Aqui, pessoal, tem o Dog Tour. Eu faço uma comparação que, no início, o, o animal doméstico era um animal domesticado pelo homem para servir o homem. Eu ainda, quando criança, era assim. Na casa dos meus pais sempre teve cachorro, mas o cachorro era o quê? Para fazer a segurança. Tinha um gato, para quê? Para caçar ratos. Então, era o animal nos servindo. Chegou um outro momento, que era o quê? Era o pet. O pet, o que é? O pet é o animal de estimação. É aquele meu bibelozinho, né? É lindinho e tal. Eu tenho um aqui, tá até do meu lado aqui, cachorro desse tamanho aqui, dos meus filhos, né? O que é que ele faz? Então, se ele vê alguma coisa assim, ele tipo assim, olha para você e diz, vai lá, resolve. Ele não faz nada. É o bibelozinho. Que esse aqui, na verdade, já está tomando a terceira dimensão, como eu costumo dizer. Não é mais nem o pet, é o membro da família. Esses exemplos que eu coloquei aqui do Dog Tour são turismo para quem é pai, mãe de pet. Né? Agora tem esse termo, né? Pai de pet, mãe de pet, avô de pet. Me disseram que eu sou avô de pet. Cheguei lá no pet shop, eu sou avô de pet. Nem sabia, mas descobri que sou avô de pet. Olha como é que são as coisas. Então, essa é a evolução. E tem novos serviços, são novas oportunidades. Tá? Então, pensem nisso aí. Quais são as novas oportunidades que estão surgindo? Inovação em processo é a aplicação de métodos de produção ou distribuição totalmente novos ou melhorados. Tá? Então, eu tenho um modo totalmente novo. E o exemplo melhor que eu tenho, porque depois anotem isso aí e pesquisem na internet lá o videozinho no YouTube, Empresa Porca e Terra. Tem um vídeo que foi produzido pelo Sebrae para o curso de inovação. É muito legal. Ele mostra que ele tinha um grande problema. Vocês sabem, quem já criou porco, ou que conhece uma criação de porcos, sabe que tem que estar limpando todo dia, lavando. E lá, como ele tinha uma quantidade grande, o seu Paulo, lá em Brasília, que eu conheci também lá o seu Paulo, ele jogava fora cerca de 10 a 15 mil litros de água com resíduos todo dia fora. Aquilo ali era um problema, era poluição. Aí alguém chega junto do Sebrae, fazendo o trabalho lá, e aí alguém chega para ele e diz: Seu Paulo, você está jogando fora isso aí, está poluindo. Espera aí. Existe um tal de biodigestor que o senhor, além de fazer a coisa certa, ainda vai gerar gás, o gás metano, que é um gás utilizado como o fogão, por exemplo. O que foi que ele fez? Pessoal, é simples demais, vocês vão ver lá no vídeo. É como se fosse uma lona em cima de um buraco que tem no chão, que está recebendo toda essa água, com os resíduos, com as fezes dos porcos, e aquilo ali ele deixa, através de uma fermentação anaeróbica, e ele libera o gás. Depois ali é só canalizar o gás. Ele economiza por mês cerca de 100 a 110 botijões de gás por mês. Vamos botar só a R$ 100. Então, seria uma média de 10, 11 mil reais. Só de economia. Por mês. O que mais? Ele produz torresmo. Então, aquela banha, que é muita banha, era um problema. Onde é que ele jogava fora? Aquele óleo. Aí vem um químico aposentado, aí diz: Paulo, vamos tentar fazer biodiesel?
de gordura de porco. Aí disse, vamos, né? A visão aberta do empresário, vamos. Pessoal, ele patenteou a gordura de porco no Brasil, o biodiesel da gordura de porco é patente dele também. Ele produz quanto? Uma média de 5 mil litros por mês. 5 mil litros. Quanto é? Vamos botar 5 mil reais. Oh, perdão, a 5 reais o litro, me perdoe. Vai 25 mil, tá? 25 mil. Então, 25 mais 10, 35. E assim, ele vai utilizando. Quando acaba aquele, vamos dizer, a fermentação anaeróbica, que ele pega todo o gás, o que é que ele faz? Aquela mistura lá vai ser usado como biofertilizante. Já está economizando porque ele planta milho para dar para os porcos também. Já é mais uma economia. Então, quando chega no final, aí é que ele diz, lá no final do vídeo, aquilo que me dava, que era prejuízo, que era resíduo, que era lixo para mim, hoje é o que me dá mais lucro. Porque eu nem pensava em ter aquele lucro em cima daquilo. Tá? Então, é uma coisa interessantíssima e é um grande exemplo de inovação de processo. Tem alguém com a câmera ligada, né? Se eu não estou enganado. É Roberta. Pelo menos é o que está aparecendo aqui. Roberta. Ope. Ok. A inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional nas rotinas de negócios da empresa, tanto interna quanto externamente. Tem como objetivo a redução dos custos administrativos e suprimentos. Tá? Então, é uma inovação organizacional. Coloquei os exemplos aqui bem mais práticos, Professor, né? professor, com Sim. Oi. licença, é um minuto. Permita-me Sim. perguntar, qual é o nome do vídeo para mim ver lá, do Olha, empreendedorismo que você estava falando? veja bem aqui, ó, essa empresa bem aqui, Porc Terra. Tá vendo aí? Sim, sim. Procure Obrigado, lá no professor. Vou YouTube. ver. Tá certo. É muito interessante. Vejam lá que é muito interessante. Sim, então, inovação organizacional, estávamos aqui. Novos métodos para difundir o conhecimento, por exemplo, né, dentro da empresa. Novos métodos para reduzir as faltas de funcionários. Novos métodos nas operações de abastecimento. Novas práticas que levam à maior participação dos funcionários nas decisões da empresa. Tudo isso faz parte de uma inovação organizacional. Exemplo, olha aqui, pessoal. Não sei se alguém já esteve lá no metrô de São Paulo. Tem várias dessas aqui. Essa aqui é chamada 24x7 Cultural. É uma máquina de vender livros. Isso eu estou falando de 15 anos atrás. Ele já tinha isso aí. Ele pegou a ideia que disse, poxa, se a gente consegue vender refrigerante, porque na época era só refrigerante. Hoje vende tudo, né? Vende o salgadinho, vende o chocolate, tudo, através de uma máquina automatizada. Ele não tem funcionário, minha gente. Eu digo na parte de venda direta. O que é essa inovação organizacional? Ele quebrou o padrão. Antes, para vender livros numa livraria. Agora, ou numa banca de revistas, seja o que for. Agora não. Uma máquina que vende livros. Então ele quebrou aquele padrão. Então foi uma inovação organizacional. Inovação de marketing é a implementação de um novo método de marketing que traga mudanças significativas na concepção do produto, na sua embalagem, na sua promoção ou na fixação de preços. Tem como objetivo aumentar as vendas. Exemplo aqui: mudanças substanciais no design do produto, na forma e na aparência, mas não no desempenho, tá? Porque aí já vou mudar, seria uma inovação talvez em produto, tá? Mudanças na embalagem do produto. Às vezes uma embalagem bonita, às vezes a gente compra num determinado local porque sai com uma embalagem bonita. Então a embalagem ela é realmente o grande diferencial, tá? A embalagem, de repente, é aquele você vai naquela loja porque tem uma embalagem bonita. Você quer dar um presente? Não, não vou dar um presente num saco de plástico, numa embalagem comum. Eu quero uma pessoa uma pessoa especial para mim, eu quero dar uma coisa melhor, e essa coisa melhor vem com a embalagem também. A introdução de novos métodos, franquia, venda direta, licenciamento. Então, eu quero expandir o meu negócio, mas eu não quero expandir eu montando. Eu criei um modelo de negócio legal. Então, alguém tem interesse em copiar esse meu modelo e copiar a minha marca. Eu já vou com tudo no ponto. Então, é uma possibilidade. Introdução de novos métodos de apresentação e demonstração de produtos. E foi um dos exemplos que eu coloquei aqui. Vamos lá. Ó, olha aqui. O leite tradicional moça, né? Olha o que foi que aconteceu. Ele evoluiu a embalagem,
E evoluiu também os subprodutos, que aproveitam aquela marca principal. Então, ele vai aproveitar. Eu já sei que é como se aquele exemplo anterior que eu coloquei para vocês. Eu tenho uma panificadora, né? Eu vou vender pão no primeiro momento, tá? Foi o primeiro momento pão. Mas aí depois você diz, não, eu não vou vender só pão, eu vou vender mais alguma coisa. Aí você começa a ter essas possibilidades e amplia o leque também de produtos. E aí vai inovação também em produto. Aqui é marketing, tá? Mas você tem também produto. Olha aqui também, uma nova maneira de divulgar, uma vitrine viva. Gente, não é uma coisa comum aqui no Brasil, mas em outros locais é um pouco mais comum, mas também não é tão comum, porque se for tão comum, perde o sentido como inovação. Atitudes frente à inovação. A gente precisa ter uma atitude. Então, alguns têm uma atitude reativa, que é aquela sob pressão. Exemplo, pressão de clientes, ameaça de perda imediata de mercado. Opa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que inovar, tá? Então, é uma atitude reativa. Mas tem também, né, aquele da atitude proativa. Não só eu vou esperar chegar bem aqui para me tomar a decisão, não, antes disso eu vou logo tomar a decisão, tá? Que é justamente a proativa. É por empreendedorismo, que nós falamos agora há pouco. Por exemplo, diferenciação da concorrência, a vocação do principal dirigente por mudança, a motivação genuína, a busca de liderança de mercado, tá? Então tudo isso faz parte dessa atitude proativa e não reativa. Eu não vou ficar esperando a coisa acontecer, eu vou me antecipar, tá? Quais os ganhos com a inovação? Olha aí, são vários. A inovação em produtos e serviços, aumento de receita de vendas, redução de custos, tá? Dentro da inovação em produtos e serviços. Opa, desculpa, pessoal. Voltou aqui. Quando a gente fala em processos, aumento da receita de vendas, a redução dos custos, pode ser uma questão também interessante para uma avaliação, tá? De uma prova. Em marketing, aumento da receita de vendas, né? O resultado o efeito realmente mais direto é esse aqui. Não que não tenha outros efeitos, mas os efeitos mais diretos. Os métodos organizacionais, redução de custos. Em geral, se eu mudo meus métodos de produção, vou reduzir custos também, operacionais. Receita de vendas menos custos é igual a lucro. Tá? Então, quer dizer, mudou um pouquinho esse conceito, porque antes era o seguinte, eu tinha uma ideia, eu vou vender por tanto. Como a concorrência era baixa, eu vendia o valor que eu quisesse, não tinha problema nenhum. Agora não, mudou. O que é que acontece hoje? Hoje eu preciso entender que o valor ele é fixo. Então a receita que eu tenho de vendas ela é fixa. Eu não posso aumentar além das concorrências. O que é que vai ser o grande diferencial para que eu tenha lucro? Diminuir o custo. Estão entendendo? O valor de vendas vai ser praticamente o mesmo. Então, ou eu aumento muito, escalar, no caso, as vendas, ou diminuir realmente os meus custos de produção, seja o que for. Por quê? Hoje, para ter lucro, eu preciso reduzir custos. E é por isso que todo mundo corre atrás da inovação. Conclusão, é o aumento de lucro, né? Todo mundo quer, todos os resultados aqui é aumento do lucro. A importância, então, da inovação. Só redução de custos não é mais suficiente. Qualidade é elemento básico e não diferenciador. Você diz, porque o meu produto tem qualidade. Todo mundo tem que ter. E vamos acabar com aquela ideia de que dizem, porque só quem quer qualidade é quem está na classe A. Ninguém quer produto de baixa qualidade. De repente eu não possa comprar, mas eu quero o melhor produto, sim. Tá? Qualidade é básico. Inovação agrega valor a produtos e processos. Lógico, quando você inova, seja no que for, às vezes da embalagem, seja no que for, você vai agregar valor. E há uma estreita relação entre inovação e competitividade. Quanto mais inovação, mais competitivo você é. Agora, lembrando, isso é contínuo. Não é uma vez e acabou. Não, é contínuo. É contínuo, é todo o tempo. Eu vou precisar estar inovando. As empresas que inovam crescem frequentemente mais do que as que não inovam, em geral. E as empresas são as menores, estão crescendo muito. Por quê? Porque elas têm essa capacidade de inovação muito mais rápida do que aquelas maiores. A inovação tem começo, meio, mas não tem fim.
tá? A gente tem que partir desse pressuposto. Inovação é constante, inovação é contínua. Resumindo, inovação é a implementação de um produto, bem ou serviço, significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional, nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Então, até lembrar para vocês, método organizacional, até uma ginástica laboral pode ser uma inovação organizacional, tá, pessoal? Por quê? Porque vai mudar essa forma das relações do trabalho e nas relações também entre as pessoas. E aí, como eu falei para vocês agora há pouco, a abrangência pode ser o quê? Para a empresa apenas. Então, vocês podem inovar na cidade de vocês, levando algo que não existia. Ah, mas eu vi onde? Em Teresina. Não importa onde foi, não tem na sua empresa. Pode ser até que já tenha na sua cidade, mas se não tem na sua empresa, pode ser uma inovação, sim, para a empresa. Aí pode ser, desculpa, para o mercado, onde não tem na minha cidade, na sua cidade, você leva para a cidade ou para o mundo, que é muito mais difícil. É muito mais difícil a inovação para o mundo. Falar também desse funil da inovação, né? Então, imagine aí, pessoal, esse funil da inovação. Eu primeiro preciso gerar ideias, os conceitos, as tecnologias, e isso é de forma constante, não é uma vez e acabou. A inovação, ela é constante, então eu preciso estar buscando isso aí constantemente. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, né? A gente tem uma revisão, vocês estão vendo o primeiro anteparo, vamos dizer assim, que é uma revisão por pares para o refinamento. Então, as pessoas que estão desenvolvendo essas ideias, gerando essas ideias, eles vão fazer um refinamento. Espera aí, o que é mais urgente? Ou o que eu posso implementar agora? Aí vem o detalhamento dos limites dos projetos e tecnologia necessária, que é a segunda etapa, que tem um limitador também, que é a revisão de aprovação pela alta gerência. Cuidado que isso aqui pode virar uma questão. Já vi uma questão assim também, tá? Inclusive, onde é que começa cada um. Então, primeiro, geração de ideias, conceitos e tecnologias, detalhamento dos limites dos projetos e tecnologia necessária, e aí é que vem o desenvolvimento rápido e focado de projetos de vários tipos. Por que rápido e focado? Porque se eu demorar demais, o outro vai na minha frente. Tem que ser rápido. Agora, não é para ultrapassar, para pular nenhuma etapa. Eu preciso, inclusive, essa revisão de aprovação pela alta gerência. Então, eu já vi uma questão nesse sentido aí, né, nesse anteparo aí. Antes do lançamento, eu preciso ter essa revisão aqui, tá bom? E aí chega no final, que você vê uma quantidade grande de ideias e no lançamento você tem uma ideia por vez. Porque, inclusive, ela tem que ter aquele glamour naquele lançamento, se possível, que é a terceira etapa, tá bom? E tudo isso a gente tem o quê? Né? Principalmente a partir aqui do detalhamento dos limites do projeto, né, da tecnologia necessária, nós temos uma proposição de valor. O que é importante? Proposição de valor no sentido de importância. E aqui, pessoal, para a gente entender melhor, né, nós temos esse processo de gestão da inovação. Tem o funilzinho aqui ao lado e temos esse processo em si. Olha as etapas dele. Vocês estão vendo aí que são 5 etapas, mas tem uma que está no centro. Estão percebendo aí que ela está ligada a todas as outras etapas? Ela não é uma etapa fora e não está fazendo parte da sequência. A aprendizagem, ela está em todas as etapas. E a gente às vezes desconsidera isso. Por que eu preciso pensar nisso, né? Nessa questão da aprendizagem? No levantamento, dessa proposta de ideias, o que foi que eu aprendi? O que deu certo? O que não deu certo? Então, aprendizagem. Na seleção, o que foi que eu aprendi na forma de selecionar as ideias? O que deu certo? O que deu errado? Aí eu seleciono as oportunidades, aí vem definição dos recursos. O que foi que deu certo? O que foi que deu errado? Aprendizagem de novo. Recursos para implementação foram definidos, aí vem a implementação. O que foi que deu certo? O que foi que deu errado na implementação?
aí essa inovação vai ser introduzida ou implementada, tá? Então, essa sequência aí, esse processo de gestão da inovação, ele é contínuo. Ele vai ficar isso aí, o tempo inteiro, tá bom? Então, pensem bem nisso aí. Antes de finalizar, lembrem-se que os detalhes fazem a diferença. O que nos faz tropeçar não é uma pedra grande, é uma pedra pequena. A grande a gente desvia, a gente vê. São os detalhes que vão fazer toda a diferença nesse processo. Então, aí o processo de inovação, o empreendedorismo, são os detalhes que vão fazer toda a diferença. Tá bom? Olha aqui, o que é que vocês conseguem ver? Talvez não muita coisa, né? Falando aqui nesse detalhamento. Talvez não muita coisa. Então, agora eu vou aumentar a resolução. Agora a gente já percebe que parece que são aqueles ônibus de Londres, tal, de 2 andares. Será? Olha aí. E aí eu vou aumentando a resolução. Confirmamos. Olha aí a resolução melhor. 256 cores. E aí agora eu posso até fazer uma ampliação disso. Olha aí como é que é. Tá? Então, são os detalhes. Eu preciso estar de olho nestes detalhes. Só aí tem 256 tons de cinza para fazer essa imagem aí do tom de cinza. Refletindo, então, a jornada empreendedora passa por uma estrada longa, cheia de imprevistos e aparentemente sem fim. Mas a recompensa é gratificante e traz sentido ao esforço empreendido. Afinal, a vida é uma oportunidade de ousar, tá? Agradecer a vocês e fico com mais essas frases aqui, né? Que a gente começou aqui, perdão, o pensamento que nós começamos, né? Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Confúcio. Parabéns a vocês. Né? Eu não sei se agora essa fase, professor Francílio, tira dúvidas, alguma coisa nesse sentido. Eu fico à disposição de vocês. Se quiser, a gente volta os slides, alguma coisa que não ficou muito clara, fico à disposição. Muito obrigado, professor Raulino. Em nome da equipe do projeto, né, a gente agradece pela sua excelente aula. Né, o chat aqui, o pessoal elogiando muito, né? Carla Gabriela comentou aqui, parabéns pela sua didática, aula completa, né? Letícia Leal, aula maravilhosa. A Suzana também agradecendo pela ótima aula, né? Muitos parabéns aqui. Obrigado. E pessoal quiser perguntar alguma coisa para o professor, tirar dúvidas, podem se manifestar. Aproveite. Inclusive, Raul, né, professor Raul? Isso. Que aqui eu só estou vendo isso aí de vocês. Eu vou até ver se eu minimizo aqui, ver se dá certo voltar aqui ao. Eu sei, deixa eu me ver aqui, se dá para me voltar ao Zoom. Stop, espera aí. Stop share. Pronto. Ok, agora sim. Estou voltando aqui. Estou vendo vocês. Pois que bom, professor Raul, né? E a todos aí. Eu fico à disposição. Se quiserem um outro momento, nós estamos aqui à disposição. É sempre um prazer, né? Se de alguma forma puder ajudar, eu estou fazendo o meu papel, estou cumprindo meu papel no mundo, tá, pessoal? Eu acho que a gente tem que pensar muito bem nisso aí. O que é que eu posso contribuir, né? Eu fico muito feliz realmente em estar aqui. E mais uma vez agradeço a toda a equipe, né? Eu sei que o professor Francílio está à frente aí, mas não é só o professor Francílio, né? O professor Raul e tantos outros. Quem era que entrava em contato comigo? Meu Deus, deixa eu me ver aqui. Tinha outra pessoa que entrava em contato. Ver que eu vou já aqui no celular, vou pescar aqui o nome. Me perdoe que eu não gravei aqui o nome. Pronto. Professor, enquanto você procura, a Andréa Professora Marailze, Martins. né? Marailze, Isso, professora pronto, que ela Maraísa. pronto, entrou em contato comigo também. Pronto. Sim, pode Enquanto falar. você estava procurando, apareceu uma dúvida da Andréa Sim, Martins. Ela gostaria de indicações de livros. beleza, ótimo. Nós temos assim, se você quer estudar mais profundamente a parte de inovação, nós temos o livro são dois, na verdade. A gente tem um Philip Kotler, que é muito conhecido na administração, quem fez administração, ele é muito conhecido na área de marketing.
Mas ele tem um livro com o Fernando Trias de Bez, que é A Bíblia da Inovação. É um livro muito bom, muito completo. Agora, eu também indico a vocês que está gratuitamente o Manual de Oslo na internet. Talvez seja a base da base, para vocês. Manual de Oslo, tá? Ele está disponível na internet. Oslo, O-S-L-O mesmo. Manual de Oslo, vocês botam lá e tem a última versão na internet. E na parte de empreendedorismo, tem vários é, autores. Tem o Dornelas, tem o Dolabella, que são os mais conhecidos assim dentro da área de empreendedorismo. E a parte de desenvolvimento pessoal, que eu até falei para vocês, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, que é um livro do Dale, que é D-A-L-E, Carnegie, Carnigie, tá? Dale Carnegie, que é outro livro maravilhoso também que eu recomendo a vocês. É um livro da década de 40, como eu falei, né? Mas altamente atualizado, tá? Vocês olhem lá que, poxa, não tem nada de desatual naquele livro ali, tá? Desatualizado. O que mais? O Corpo Fala, do Pierre Well também, é muito interessante, se vocês puderem também, porque a gente, até como empreendedor, entender qual a linguagem das pessoas, né? Como as pessoas estão falando com a gente. Então, Pierre Well, com o Corpo Fala, também é bem interessante. E quantos outros, pessoal? Tem muitos, muitos, muitos livros mesmo, bem interessantes. Espero ter ajudado aí. Obrigado, professor Raul. E mais uma pergunta aqui, Sim. que apareceu no chat. Professor, podemos dizer que com a chegada da IA, a inteligência artificial, essa inovação seria uma nova resolução na era da tecnologia, que também está abrindo novos horizontes? É mais uma ferramenta, tá? A gente nem falou, era para ter falado alguma coisa de IA, mas assim, é mais uma ferramenta. Porque a IA nada mais é do que uma ferramenta que você vai utilizar para automatizar alguns processos. Por exemplo, um processo de busca. E até você lembrou bem, é interessante que vocês estudem, pessoal, porque hoje o grande desafio para nós vai ser o quê? Saber pedir. Saber pedir. Então tá lá, a IA, mas eu preciso saber pedir. Se eu não pedir corretamente, ele não vai me dar o que eu quero. No Google já era assim, né? E hoje o Google está até melhor, inclusive, com IA também. Né? Então, a forma de pedir é que vai ser o grande diferencial. Então, estudem isso. Tem cursos, hoje tem cursos específicos para isso, para te ensinar a pedir a IA. Professor Não sei Raulino, se, mais uma vez. Oh, diga, não sei se eu respondi aí. Até, por favor, se você. manifeste se conseguir responder aí a questão. Certo. Professor Raulino, mais uma vez, muito obrigado, tá? A aula foi bem proveitosa aqui, pelos comentários do chat, todo mundo adorou, tá? E a Que gente bom, agradece a fico sua feliz. disponibilidade.